O treinamento da manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante apresenta um problema que pode repercutir na escalação do jogo de quinta-feira contra o Nacional de Medellín pela Libertadores da América. Johan Carboneiro não apareceu na atividade com os portões fechados, mas pode ser substituído por pelo menos 3 jogadores, já que Gabriel Carvalho e Bruno Tabata novamente treinaram sem restrições e podem ser opções para o técnico Roger Machado, pensando no jogo desta quinta-feira. A gente fala também a respeito da postura do Internacional, oficializando uma reclamação e uma contestação à decisão da CBF de afastar os árbitros da partida entre Inter e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O parecer da Comissão Consultiva de Especialistas Internacionais da CBF foi divulgado pelo vice de futebol José Olavo Bisol, que aponta que o erro não foi tão grave a ponto da necessidade de um afastamento. A gente fala também a respeito da contratação que o Inter faz de um atacante que vem do futebol nordestino. LK, de 18 anos, jogou no profissional do Náutico, mas chega para o elenco sub-20 colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 8 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E a gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados na manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante. O Inter divulgou algumas imagens da atividade. Olhem com atenção a esta imagem. Todo o grupo trabalhando, com exceção de um jogador que não é visto, Johan Carboneiro. O atacante colombiano não participou do treinamento desta terça-feira no CT Parque Gigante e vira uma dúvida para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Nacional de Medellín. O Inter não informou o motivo para Carboneiro não estar na atividade. Diversas imagens do treinamento foram divulgadas e em nenhuma delas, inclusive em algumas delas, todo o grupo apareceu e se mostrou que Johan Carboneiro não estava ali. Vira uma dúvida para a partida de quinta-feira contra o Nacional de Medellín. O Carboneiro vinha sendo titular, ou foi titular, na partida contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. E a tendência era de manutenção desse time. Se ele não jogar, Roger tem diversas opções. Além do Vitinho, que era o titular nesse setor antes, ele ganha pelo menos mais 2 opções a partir de retornos que o Inter está tendo no departamento médico. Gabriel Carvalho e Bruno Tabata participaram normalmente da atividade e serão relacionados para o jogo de quinta no estádio Beira-Rio. Entretanto, a tendência é que o Roger não coloque nenhum desses jogadores como titular, porque eles sequer atuaram ainda na temporada de 2025. Mas são peças que o Roger ganha para durante o jogo e seriam reposições importantes para o Carboneiro caso de fato se confirme uma ausência deste jogador, que sequer uma tendência é, por enquanto, apenas a informação de que ele não treinou com o grupo nesta terça-feira, tá? Dito isso, na tarde desta terça, eu gravei um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre o Johan Carboneiro. E elogios que o técnico Roger Machado fez ao colombiano por ele ter consertado um defeito que o Inter apresentou nos jogos contra Flamengo e Bahia fora de casa. O Inter, na visão de Roger, estava tomando decisões equivocadas do meio para frente. Estava cuidando pouco da bola. E o Carboneiro conseguiu dar isso para o time titular do Internacional. Eu falo sobre isso, sobre a importância do Carboneiro, sobre como que ele foi utilizado no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. É só conferir aqui no canal e entender o porquê o Carboneiro naturalmente ganhou o posto de titular, que é verdade, ele pode perder se tiver algum tipo de problema físico, algum tipo de problema que o impeça de estar à disposição no jogo de quinta-feira contra o Nacional de Medellín, tá? Dito isso, avançando na pauta, eu repercuti ontem a decisão da CBF de afastar a equipe de arbitragem do jogo entre Inter e Cruzeiro, Marcelo de Lima Henrique, em função da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, que aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Houve uma pressão por parte do Cruzeiro em relação a isso. Tem um episódio da ligação do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, para o dono do Cruzeiro, o Pedrinho Lourenço. Falei sobre tudo isso no Diário do Inter KTO de ontem. Hoje, a repercussão do lado colorado dessa história, tá? O vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, através de suas redes sociais, se manifestou lamentando, de certa forma, o episódio e questionando a decisão da CBF a partir do parecer
do CCEI, Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF. O que é o CCEI e o que aconteceu? A CBF disse que afastou o Marcelo de Lima Henrique com base no parecer de um comitê consultivo, que é formado por Néstor Pitana, árbitro argentino de final de Copa do Mundo, Nicola Rizzoli, árbitro italiano que já apitou final de Champions, e Sandro Meirahit, árbitro brasileiro que já apitou também 2 Copas do Mundo. Estes árbitros formam um comitê do qual a CBF se consulta em alguns lances em específico. E a CBF disse que afastou Marcelo de Lima Henrique pelo parecer do comitê. E o parecer do comitê, primeiro, não sugere um afastamento e diz que o afastamento seria a decisão da CBF e não do comitê. E o Bisol vazou este parecer. Ele recebeu da CBF o parecer e publicou este parecer. E o parecer diz o seguinte, que o lance não era para falta, tá? Que o impacto do Jonathan Jesus no entendimento desses ex-árbitros não foi passível de uma falta, mas que seria válida a aplicação do cartão vermelho naquele lance se fosse falta. Em outras palavras, o comitê entende que não foi falta, mas entende que a interpretação do árbitro em relação à regra foi correta se ele interpretasse que fosse falta. Mas o lance da falta também era interpretativo. E o José Olavo Bisol pondera, dizendo, cara, como é que eles vão afastar o árbitro por um lance que é interpretativo e que o próprio comitê diz que ele aplicou a regra corretamente, mas só entendeu que discordou da marcação em relação a uma falta. E aí o José Olavo Bisol questionou isso e foi a maneira como o Inter se manifestou publicamente, vazando este documento e questionando a CBF, que ainda é a responsável pela decisão de afastar o Marcelo de Lima Henrique e a arbitragem do jogo do Inter contra a equipe do Cruzeiro, tá? Polêmica que vai ainda persistir no Campeonato Brasileiro, o assunto arbitragem vai dar muito o que falar ainda, tá? Dito isso, eu quero falar agora sobre um movimento de mercado que o Internacional fez, tá? A contratação de um atacante do Náutico, Leandro Cauã. Ele tem 18 anos de idade, ele já tem participações no time profissional do Náutico e ele ganhou destaque porque na sua estreia no time profissional, ele estava muito bem no time sub-20 do Náutico, mas na sua estreia do time profissional, ele, no primeiro toque da bola, marcou um gol contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. E é um jogador muito promissor do Náutico. E o Inter está contratando esse jogador por empréstimo até o final da Copinha de 2026. É um modelo de negócio que o Inter vem adotando. Fez isso com o Vitor Gabriel, fez isso recentemente com o Ian Henrique, lateral direito do Guarani de Campinas, e faz agora com o LK, o Leandro Cauã, este atacante de 18 anos de idade, que chega a partir de agora, vai jogar na equipe sub-20 do Internacional, para ganhar experiência, ser observado, ter ritmo de jogo e quem sabe ali na frente ser um jogador que possa ser utilizado pelo técnico Roger Machado, já que ele também tem experiência no time profissional da equipe do Náutico, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta quarta-feira, tá? Por Libertadores da América, Sul-Americana, tem vários campeonatos internacionais para você jogar e para você se divertir, tá? Sempre lembrando que a KTO é um site de apostas para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro, tá? A gente tem nesta quarta-feira Olímpia e Vélez Sarsfield, Nacional e Bahia, jogo importante porque é do grupo do Inter, tá? Apesar do jogo ser lá no Parque Central, dá para apostar numa vitória do Bahia que tá pagando bem. Palmeiras e Cerro Porteño, LDU e Táchira, Bolívar e Sporting Cristal. Jogos para você se divertir lá na KTO. Jogue com responsabilidade, lembrando que é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!